Uma boa noite e a paz do Senhor para todos. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês mais um assunto concernente princípios de vida de oração de Jesus. Quando Jesus orava, alguma coisa acontecia. Por isso que nós temos de tomar como exemplo a vida de Jesus de oração. Este homem ficou marcado na história pelos sinais, pelas maravilhas, pelos seus ensinamentos no ministério de Jesus. Jesus ficou marcado pelo ensino e pelo poder que havia em sua vida. Mas ele sempre estava orando. E é por isso que nós temos que enveredar por esse mesmo caminho. Lucas capítulo 3, versículo 21 ao 22, mostra que Jesus, quando ele orava, alguma coisa acontecia. O Espírito Santo descia, o céu se abria, e ele escutava o próprio Pai falar. Olha como é importante a vida de oração. Sem leitura da palavra, sem, sem santificação. E isso impede das ações do Espírito Santo sobre a vida dos crentes. E nesta noite, aqui está mais um exemplo de Jesus e a sua vida de oração. Nós, nesta noite, vamos enveredar por este caminho. Ele nos chama na noite deste dia. Quando oramos, o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desceu sobre ele. Em Lucas capítulo 3, versículo 22. Jesus orou e o Espírito Santo desceu. Os apóstolos, quando souberam que a cidade de Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E a missão desses apóstolos era clara ali. Era orar pelos irmãos samaritanos para serem batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder, para também anunciar as boas novas da pessoa de Cristo, como Salvador, como Redentor, como expiador, como justificador, como mediador entre Deus e os homens, não há outro. E aqui os apóstolos estavam lá, orando, para que o Espírito Santo descesse sobre os irmãos em Samaria. E nesta noite não é diferente. Oramos, se santificamos, meditamos na palavra para que o Espírito Santo encontre guarida em nossos corações. E por isso, que era necessário orar para que os crentes samaritanos recebessem o Espírito Santo, os quais, tendo descido, oraram por ele para que recebesse o Espírito Santo. Atos 8,15. Jesus havia dito que Deus, o Pai, daria o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. O Espírito Santo, portanto, é derramado quando há oração. Ele é derramado quando há oração aonde? No meio dos irmãos. Atos capítulo 8, versículo 15, Atos capítulo 19, versículo 6, e não há dúvida de que uma das principais razões que explica a escassez do batismo pentecostal ou de revestimento de poder esteja na falta de quê? De oração. É preciso voltarmos ao caminho da oração. Pedir a Deus ousadia e direção do Espírito para realizar tais obras. E isto, irmãos, é de uma extrema importância para a igreja dos últimos dias. Jesus se aproxima, Jesus está às portas, chamando o seu povo para mergulhar na oração, para quando ele vir, nós estarmos preparados para a sua vinda. E nesta noite não é diferente. Oremos para que o Senhor revista de poder os pastores, os evangelistas e todos quantos necessitam. Você aí possa curtir, comentar e compartilhar muito esse vídeo que já me ajuda. Agradeço a todos, em nome de Jesus.